Olá, meu nome é Joelson Oliveira e começa agora 10 minutos de pensamentos positivos e reprogramação mental. Vamos respirar fundo? Eu me sinto forte e confiante. Ainda sou jovem e capaz de realizar. Eu vou aprender o que for preciso aprender. Eu vou fazer o que for preciso fazer. Pela paz, saúde, felicidade, prosperidade meu e da minha família, eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu sou um vencedor. Havia um garoto que se chamava Gustavo. Ele passou a frequentar uma igreja e lá ele conheceu uma garota, a Mariana, e ficou bastante atraído, né? Digamos, apaixonado, e quis pedi-la em namoro. Porém, Mariana vinha de uma família rica e os líderes ali da igreja aconselharam ele a não tentar esse tipo de aproximação, porque eles eram de situações diferentes, né, socialmente falando, para não ser tão preconceituoso, né, usando palavras bonitas. Eles não queriam que ele namorasse com ela, porque ele era de uma família mais humilde do que a dela, né. Só que ele passou a ler alguns livros e percebeu que aquilo era uma besteira, que ele sendo jovem, ele tinha total capacidade de prosperar na vida e ser talvez até mais rico do que os pais dela. E ele persistiu nessa ideia e com muita autoconfiança ele passou a fazer alguns treinamentos. Ele leu no livro que ele devia forçar uma certa postura, né, postura de ombros abertos, retos, peito cheio, né, sorriso largo, mostrando os dentes, né, aperto de mão confiante, olhar nos olhos. Mesmo que você não tivesse com vontade de fazer isso, mas deveria ser feito para ajudar os seus pensamentos a ficarem mais elevados, a elevar sua autoestima. Ele começou a treinar essa postura com a intenção de ir falar com o pai da garota, né. Ele começou a treinar por alguns dias e de tanto treinar ele realmente foi ficando mais autoconfiante, mais pronto e preparado para aquilo, né. E ele falou com a garota rapidamente, para ver se também ela tinha algum interesse e ele percebeu que sim, e depois foi falar com o pai dela, né. E ele apertou a mão dele, confiante, mostrou um sorriso, mostrou os dentes e olhou nos olhos, né. E a resposta do pai dela foi a seguinte: "Você é honesto? É trabalhador?" "Sim, senhor, eu sou." "Então para mim é só isso que importa. Se a minha filha quiser namorar com você, você tem a minha bênção." E então ele conversou novamente com a Mariana, ela quis, e deu tudo certo, eles passaram a namorar. Alguns anos depois, esse garoto ele prosperou muito na vida, ele cresceu numa empresa, depois abriu a sua própria, e se tornou tão rico quanto a família da Mariana, né. Então essa é uma bela história, e me faz refletir sobre várias situações, né. Exemplo, essa coisa de se forçar a sorrir, de manter uma postura reta, né, me lembra, talvez quando nós estamos doentes e resfriado, por exemplo, e você não tem apetite, você não tem vontade de comer, mas você sabe que é necessário comer para você ficar mais forte e conseguir superar aquela doença, né. E muitas vezes também nós estamos tristes e não temos vontade de conversar com ninguém, né, mas é necessário você procurar uma interação social para conseguir sair daquela situação. E quantas vezes nós estamos com um problema e nos fechamos em nós mesmos, mas quando a melhor solução seria pedir ajuda para Deus, conversar com Deus, né. Então, pense nisso, né, quantas vezes a gente está numa situação onde nós estamos desanimados e não temos motivação para buscar uma postura mais elevada, mas é necessário fazer, para que a gente possa superar aquela situação, né. E uma segunda história que eu iria contar, também sobre essa história, fiquei refletindo o seguinte: quantos garotos naquela igreja também não se interessaram pela Mariana,
mas por uma postura de complexo de inferioridade ou coisa assim, falta de ousadia, não tiveram essa coragem de buscar o seu sonho, o seu objetivo, assim como fez o Gustavo, né. Então, essa história do Gustavo é bastante inspiradora, eu gosto muito. Agora contando uma segunda história, havia uma fazenda à venda, né, e o proprietário colocou a fazenda numa imobiliária, mas ficou lá por muito tempo e eles não conseguiam vender a fazenda. Quando aparecia algum cliente, eles iam lá e mostravam, só que a fazenda estava meio abandonada, havia uma casa que fazia 5 anos que não morava ninguém, então tinha muitos problemas, o mato estava alto, várias coisas para se fazer na fazenda, então isso não atraía os clientes, né. O proprietário, então, resolveu colocar a fazenda à venda em uma outra imobiliária, e em pouco tempo eles conseguiram fazer a venda, né. Ele foi conversar com o vendedor que fez essa proeza, né, e para tentar entender o que havia acontecido, né. E o vendedor explicou que ele foi lá, estudou a terra e viu quais frutas seriam produtivas naquela terra. Ele estudou a localidade, mapeou as estradas que passam perto, ele observou quais empreendimentos seriam interessantes de se montar naquela propriedade. E quando chegava algum cliente, ele falava: "Olha, aqui dá certo você fazer plantação de maçã, aqui dá certo você fazer plantação de laranja, aqui dá certo você abrir um parque aquático e aqui dá certo você fazer criar cavalos, né, de raça, fazer aqui um clube para pessoas que gostam de cavalo vim passear, né, fazer aquele treinamento que eles fazem com o cavalo, né, de, pular, aquelas coisas toda, né. E o cliente gostou muito dessa última ideia, né, de trabalhar com cavalos. Aí ele já havia imaginado tudo, ele falava: "Ó, aqui você faz os chalés, aqui o espaço aqui para o treinamento dos cavalos, aqui as cocheiras, aqui você, reforma essa casa, você vai gastar mais ou menos tanto, mas vai ficar assim, assim, assim", e com toda aquela ideia ele conseguiu fazer a venda, né. Então, praticamente a diferença entre os antigos vendedores e esse novo, é que os antigos vendedores estavam vendendo uma fazenda. Esse vendedor novo, ele estava vendendo um sonho, né. Então, essa história nos mostra que às vezes a gente tem que procurar observar além da nossa realidade, observar as coisas como elas podem ser, né. Realmente vender um sonho, né. E uma terceira história é que você já ouviu falar da marca de carros Lamborghini? São carros esportivos, luxuosos, né, e eles estavam com um projeto novo, né, lá na fábrica da Lamborghini, e a equipe de marketing, que era uma equipe, jovem, né, eles aproveitando o lançamento do novo carro, eles queriam, assim, na campanha publicitária, eles queriam fazer um comercial dessa nova Lamborghini, né. Então, numa reunião ali de todos os setores que ia falar sobre o lançamento desse carro, eles jogaram essa ideia, né, de fazer o comercial. Aí um chefão lá da Lamborghini, falou o seguinte: "Mas aonde vocês querem passar esse comercial?". "Na TV". "Em que TV?". "TV aberta". Aí ele: "Negativo, pode esquecer". Então continuaram a reunião e o jovem lá que tinha bolado todo a ideia do comercial ficou intrigado. Falou: "Como", na cabeça dele: "Como que isso pode ser? Não entendi". Então, ao final da reunião, ele foi conversar em particular com esse chefão, né. Ele falou: "Senhor, me desculpe a pergunta, mas por que não a ideia do comercial?". Então o chefão falou o seguinte: "Meu filho, entende uma coisa, o cara que tem dinheiro para comprar um carro desse, ele não assiste televisão, simplesmente por isso". Então, essa história nos faz pensar, né, que, esses caras, assim, que estão ali surfando, né, no na nossa sociedade, que tem a possibilidade de passear no final de semana com uma Lamborghini e comer no restaurante que quiser, viajar para o lugar que quiser,
esses caras que realmente estão aproveitando a vida, eles pagaram um preço. E qual foi o preço? O preço de se instruir, de adquirir conhecimento, de ler livros, de buscar novas possibilidades de investimentos, de negócios, né. E isso me faz pensar, né. Então, vamos encerrando. Fala comigo, eu sou jovem, produtivo, tenho a capacidade de realizar, eu sou um vencedor. Eu sou como uma águia, forte, imponente, líder. Eu vou vencer. Eu sou um vencedor. Fica por aqui, até mais. Valeu.